queria começar. Boa tarde a todos. Cumprimento todos os presentes neste modo à distância. Claro que queria cumprimentar muito especialmente o Sr. Embaixador de Portugal na Índia, o Dr. Carlos Pereira Marques, e, obviamente, o nosso orador, o professor Álvaro Siza. E também queria referir que estamos perante o início de um ciclo de conferências, o ciclo de conferências Viagem, organizado pelos professores Rui Tavares e pela Ana Sofia Silva, que por sua vez se enquadra nas comemorações dos 40 anos da Faculdade de Arquitetura, que se prolongaram um bocadinho no tempo devido ao período da pandemia e que continuamos a comemorar. Comemorações estas que são organizadas pelas professoras Filipa Guerreiro, Ana Alves Costa e Carla Garrido. Hoje vamos então começar com esta primeira sessão por parte da viagem à Índia de CISA, enfim, em que vamos ver que vai ficar bem patente o papel incontornável da viagem na formação do arquiteto e no conhecimento, na utilização de um instrumento fundamental para o arquiteto, que é o desenho, como instrumento de conhecimento e de compreensão da realidade. Esta viagem é uma viagem em que o CISA, entre outros, foi acompanhado por Távora e, enfim, creio que foi um marco muito significativo nos anos 80 e que ainda hoje perdura, como vamos ver. Por outro lado, queria também referir que há uma coincidência muito feliz, é que estas coincidências que são procuradas, não é? Entre esta conferência e a cimeira de líderes que decorre no Porto entre, portanto, os líderes da União Europeia e da Índia. E eu agora, enfim, ia pregar uma pequena partida ao Sr. Embaixador e pedir-lhe para dizer umas palavras acerca de tudo isto que está a acontecer em simultâneo. Muito obrigado. Digo com o maior gosto, é com um grande prazer que eu revejo o Sr. Professor CISA, com quem tive o prazer de falar brevemente em julho, por ocasião do seu memorável diálogo com o arquiteto Doshi, um grande arquiteto indiano, e fiquei, ao saber hoje desta iniciativa, fiquei muito, muito feliz, e foi uma excelente ideia que tivessem querido associar esta primeira sessão deste ciclo de conferências da Faculdade de Arquitetura do Porto a um dia que é um dia histórico para a União Europeia, para a Índia e, obviamente, por consequência, também para Portugal e para a Índia. Pela primeira vez se realizou hoje, foi o primeiro encontro de sempre entre o primeiro-ministro da Índia e todos os chefes de Estado e de Governo na União Europeia. Até à data já tiveram lugar 15 cimeiras, União Europeia e Índia, mas nessas cimeiras, digamos que a contraparte do primeiro-ministro indiano eram os presidentes do Conselho e da Comissão da União Europeia. E hoje, pela primeira vez, teve lugar um encontro informal de líderes, portanto, pela primeira vez, o primeiro-ministro indiano teve como interlocutores todos os chefes de Estado e de Governo da União Europeia. Este encontro histórico teve lugar no Porto, neste momento já está concluído, correu muito bem, foi uma cimeira, sem dúvida, histórica, não só por este novo formato, mas também pelos resultados que foram alcançados. E, portanto, quando eu soube hoje que a Faculdade de Arquitetura do Porto e o Sr. Professor se queriam associar a esta iniciativa, fiquei muito contente, muito feliz. O arquiteto Álvaro Siza é uma grande referência para todos os arquitetos indianos, tenho podido constatar isso durante esta minha estadia na Índia, tenho tido contatos com vários arquitetos indianos e o arquiteto Álvaro Siza é, sem dúvida, uma referência para todos eles. E, portanto, não me quero prolongar mais, queria agradecer muito à Faculdade de Arquitetura do Porto, agradecer muito ao Sr. Professor, e estou aqui muito feliz e é sempre um enorme gosto ouvi-lo e, portanto, aguardo com expectativa o seu relato dessa sua visita, viagem histórica à Índia em 85. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Posso entrar já então, não é? Muito obrigado. Obrigado ao Sr. Embaixador, as palavras muito gentis e muito agradáveis, que nos honra também. Honra-nos também com a sua presença. E bem-vindos, portanto, à sessão especialíssima sobre a viagem à Índia.
eu diria, em lato sensu, bem-vindos à Índia, na voz do arquiteto Álvaro Siza, personagem que não precisa de apresentação nenhuma, como é evidente. Toda a gente sabe, Álvaro Siza é um arquiteto português, é um professor da Universidade do Porto, laureado, e, portanto, muito jubilado da FAUP, e o resto tenho aqui ao meu lado, e, à parte disso, toda a gente sabe da obra do arquiteto Siza, toda a gente gosta dela, evidentemente, toda a gente gosta do Siza e toda a gente gosta de ouvir o Siza. E é exatamente isso que nós vamos aqui tentar fazer, que é ouvir o Siza a propósito de uma viagem célebre, importante, que ele fez em 1985 com o Fernando Távora, integrados na comemoração dos 40 anos do Centro Nacional de Cultura, e que foi realmente uma viagem notável, muito referenciada e muito referida e muito aplaudida e bem acarinhada na própria Índia. Foram 25 dias de viagem, bastante duros, como o Cisa disse, mas que de facto visitaram um património riquíssimo português que nós tivemos, digamos assim, o gosto histórico, acho que é sempre assim que nós temos que nos referir ao passado, o gosto histórico de vincar o território com a nossa marca, com a nossa presença, com a nossa sensibilidade e, evidentemente, com a nossa capacidade construtiva de deixar no tempo as marcas fundamentais de identidade de uma relação portuguesa com a Índia que sempre foi muito respeitadora, favorável, independentemente dos contornos históricos em que ela decorreu. E, portanto, é sempre um grande prazer. Queria só dizer que esta é a primeira conferência de um ciclo dedicado ao tema viagem, que em boa hora a Faculdade de Arquitetura resolveu promover nos 40 anos da sua formação, da sua criação, como sucessora do curso de Arquitetura das BAP, e que integra outros temas, mas que, portanto, dedica esta particularidade à viagem, e nós decidimos dividi-la em duas ações. Uma que é exatamente um ciclo de conferências, da qual esta é a primeira, e que se dedica exatamente a essa viagem muito especial que foi feita à Índia e que tira partido, evidentemente, da capacidade de Álvaro Siza registar a viagem no seu caderno, não é? Nos seus desenhos fantásticos, não é? Portanto, nós vamos ver, e são desenhos inéditos, portanto, é realmente um privilégio. E esta será, portanto, a primeira. Todas elas vão suceder-se em sábados, portanto, no próximo sábado será uma outra dedicada essencialmente a essa questão da viagem integrada no processo pedagógico do quarto ano. A terceira será exatamente a mesma, dedicada no processo pedagógico do primeiro ano, e a última, no sábado seguinte, portanto, sempre seguidos, será dedicada ao processo de viagem integrado no segundo ano. E, portanto, serão temas bastante interessantes. À par desta iniciativa, decorre outro acontecimento que nós gostaríamos de assinalar e que depois vai ser suficientemente divulgado, que é uma exposição digital dedicada às viagens que a Faculdade promoveu, independentemente destas, e que nós vamos lançar uma call para que toda a gente possa enviar os materiais de desenho, fotográficos, testemunhos e outras coisas que encontrarem de interesse para ficar exatamente nessa exposição digital que nós vamos organizar após, no decurso destas conferências, e que vai ficar, digamos assim, inédito. E que vai ser lançada uma call, uma chamada para esses desenhos, e, portanto, agradecemos essa colaboração desde já, e, portanto, seria bastante bom para isso. Portanto, sem mais, com este cartaz belíssimo que a Filipa Guerreiro, uma das promotoras comissárias desta iniciativa, fez desta divulgação e do próprio cartaz que está contido no cigarro, nós íamos então passar ao que nos traz aqui, não é? Portanto, à Índia. E seria bom que agora, sim, aparecêssemos nós os dois, exatamente. E, portanto,
mais uma vez, sem lajes, estamos aqui no escritório do Arquiteto CISA, muito bem instalados, muito bem acompanhados e, portanto, é um grande prazer podermos ouvir realmente este testemunho, que volto a dizer que, aliás, não só esta viagem, como toda a iniciativa, é uma justa homenagem, eu penso que o Arquiteto CISA também se vai referir a isso, uma justa homenagem ao professor Fernando Távora, que é um grande animador de viagens, foi realmente um homem estimulante em toda essa ação absolutamente indispensável e imprescindível à formação do arquiteto e à atualização do arquiteto e, portanto, digamos assim, à sua formação prática ao longo de toda a vida. Sempre ele praticou isso, difundiu isso, ensinou isso e, sobretudo, estimulou isso. E, portanto, sempre que podia, íamos todos. Íamos com ele e ele ia, portanto, se fossem condições fossem, chovia, fizesse sol ou chuva ou fosse difícil, ele ia de qualquer maneira. E, portanto, era realmente um grande animador. Como o CISA vai falar, é realmente uma homenagem exatamente a essa ação, cuja partilha com o CISA foi muito intensa também, muito antes até da viagem à Índia. E, portanto, provavelmente também iremos ter esse testemunho. E, portanto, é realmente uma homenagem justíssima e um nome que nós gostaríamos de evocar, Fernando Távora, como o homem que, de facto, está por trás dessa estimulante ação de formação do arquiteto, incluindo ele próprio, né? Portanto, fez grandíssimas viagens, uma célebre viagem que ele me contou, que foi uma viagem que durou um ano com uma bolsa da Gulbenkian, né? Ele designava sempre pela minha tia. Eu, felizmente, tenho uma tia rica que me pagou uma grande viagem e, portanto, fez uma viagem o ano inteiro, né? De vários pontos do país, do mundo. Fez uma viagem com uma bolsa da Gulbenkian. E que foi um ano inteiro e em que todos os dias escrevia, até ele está publicado. Está no Diário de Bordo. Portanto, vale a pena ver também isso, que é um relato da viagem, e é um relato com desenhos dele, e, portanto, é realmente uma viagem memorável, ele já tinha feito antes. Soube também que ele já tinha estado, eu pensava até que ele tinha estado nos Estados Unidos nessa viagem, mas não, o CISA disse-me que esteve antes com o CISA ainda logo nos Estados Unidos, portanto, ainda menos antes dessa. Essa viagem foi uma viagem muito importante, porque foi uma viagem que correu o mundo todo, né? Portanto, onde ele visitou o Japão, sobretudo a grande paixão, os grandes desenhos dele. Portanto, é muito bom. E, portanto, que ele realmente falava dessa viagem com grande carinho, sempre a propósito da tia, e divulgava isso junto dos estudantes em plena aula. Isso é que era muito importante, porque era realmente uma ação pedagógica, fomentando e recomendando que os alunos andassem, vissem, fossem, viajassem, não ficassem presos, fossem admirar-se, surpreender-se, indignar-se por vezes também, irritar-se também, mas sobretudo que fossem ver. E, portanto, era esse um grande... E o Távora é realmente um grande personagem que está exatamente por trás disto tudo. E, de certeza absoluta, nós vamos dedicar o bocadinho inicial deste testemunho do arquiteto Álvaro Siza exatamente a falar dessa memória e da importância do Távora. Já vou-vos passar algumas imagens, que há alguns desenhos surpreendentes do Távora que vocês vão ver, que o Siza partilhou connosco. E, portanto, é bastante interessante. Devo já dizer-vos, como está aqui dito, que o arquiteto Álvaro Siza aceita, no final da exposição, ouvir as pessoas que queiram intervir. Têm que se inscrever, creio eu, portanto, a formalização já está feita e, portanto, naturalmente que o CISA terá prazer em ouvir o que tem a dizer e, portanto, respondendo o que for necessário e preciso, portanto, e ajustado, está bem? Portanto, eu vou só aqui... Enquanto preparas, Rui, só para dizer que o link para entrarem no Zoom e poderem participar será divulgado no site da faculdade e no YouTube no final da apresentação do professor Álvaro Siza. Sim, ok, deixa-me só ver, isto são sempre aquelas coisas. Portanto, eu vou ver então se partilho aqui, sim, se partilho aquilo que vão começar a ver e depois deem-me o retorno se realmente já estão a ver ou não. Ainda não. Ainda não? Agora sim, agora sim. É uma imagem muito bonita, absolutamente reconhecível. Não é? Está bem? Bom, e portanto, naturalmente que o CISA vai realmente falar do Távora, que é a figura que estão a ver.
mas um pouco a jeito de faça a mesma pergunta, que depois é melhor. O texto que está publicado no anúncio, que é um texto muito bonito do CISA sobre desenhos de viagens, e eu gostava só de chamar aqui um motezinho, porque também gostávamos de ouvir sobre exatamente, não só, mas a importância também do desenho da viagem, portanto, para os alunos, para a formação, antes também de entrar na sua guia. Então, eu gostava de lhe recordar aqui umas palavras muito bonitas que estão aqui no final do texto, e reforçava isto, que é palavras do CISA. Aprendemos desmedidamente. O que aprendemos reaparece, dissolvido nos riscos que depois traçamos. Lembra-se? Então, ótimo. Eu, quando entrei, quando comecei o curso em Belas Artes, não se viajava. Tampouco havia biblioteca na escola. Mas eu entrei numa altura, mesmo se na altura não estava interessado em arquitetura, em que houve uma viragem fundamental na escola, porque com um novo diretor, mestre Carlos Ramos, e com a contratação de uma praticamente total nova equipe de gente nova, recém-formados, o Távora, por exemplo. Entre eles estava o Távora e estavam outros bem conhecidos. E, portanto, a escola mudou completamente. E, inclusive, o currículo do curso foi modificado no debate entre os professores e do mestre Carlos Ramos. E a viagem, depois viajei bastante. E a viagem dará a aprendizagem de um estudante ou de um arquiteto, ou mais velho ou menos velho, uma aprendizagem constante. Não há nada que substitua a viagem, o ver diretamente e sentir e conviver. E como eu dizia há pouco, quando eu entrei não havia viagens, não havia bolsas, etc. A primeira viagem foi a Paris. Já eu era assistente na escola e ia o arquiteto Távora. Havia outros professores e estudantes. Uma viagem na companhia do arquiteto Távora era um privilégio, uma experiência de aprendizagem constante e também um prazer, porque era uma pessoa bem disposta, amava a vida e era uma pessoa que estava bem em toda a parte. Gostava de passear, gostava muito de comer e tanto se sentia no céu a comer com uma personagem importante, com um ministro assim, como com o encarregado da obra que estivesse a seguir. Para ele era natural em qualquer situação. E nós muitas viagens que fizemos, ele era sempre o guia, no fundo. Aliás, levava sempre o guia Michelin, mas o guia mais válido estava na cabeça dele. Era um muito bom arquiteto, um muito bom professor, um homem de cultura e um muito bom amigo. Esta viagem foi orientada, dirigida pela Helena Vaz da Silva, que é então presidente do Círculo de Cultura, foi maravilhosa. Não foi dura, embora tivéssemos andado muito, nem sempre de uma maneira mais confortável, mas a maravilha daquela viagem e o convívio tornava nada, ficava duro. E ela começa por uma visita a um templo, de que veremos depois a imagem. Mas eu já tinha feito muitas viagens com o arquiteto Távora aqui em São Paulo, como professores da Faculdade de Arquitetura de São Paulo.
E aqui em Macau, onde trabalhamos associados, e, portanto, fizemos muitas viagens durante a execução de um plano para Macau. E este desenho está, o Távora, suponho que se reconhece, embora esteja de costas, que é o Távora, no Templo Ma, em Macau, a fazer um desenho. Portanto, ele próprio desenhava muito nas viagens e sobretudo, muito bem. E talvez tenha vindo daí o meu hábito, o meu uso, depois de desenhar durante as viagens, quando isso era possível, sobretudo quando era um pequeno grupo. Muitas das viagens foram feitas com um grupo de amigos ligados à Escola de Belas Artes. Me lembro imediato o Alexandre Alves Costa, o Alcino Soutinho, a Laura Soutinho, a Luísa Brandão, o José Grave, o Sérgio Fernandes, e às vezes outros, mas este era o núcleo central. E quase todos os anos, durante os tempos, fazíamos uma longa viagem, um mês, 20 dias, um mês. É aquele grupo que está naquela célula de imagem que eu faço e que agora digo na Grécia, no Acrópole. Está o Távora com o guia realmente aberto para mostrar toda, vamos falar da Acrópole. Sim, ele já sabia muito sobre todos os pontos que viajava, ou porque tivesse viajado, ou porque se interessava, porque era um homem de cultura. Em Macau, encarregou sobretudo a parte do plano que dizia respeito à zona histórica e fez um trabalho magnífico que infelizmente não teve execução. Não teve execução. Ele lamentava muito isso. Mas voltando à Índia, não é? A primeira visita foi a um templo de que não me lembro o nome, mas foi o primeiro sítio na Índia onde estivemos, foi neste santuário, onde havia uma grande piscina, e daí seguimos para Bombay. Pode passar já. Este é o mesmo. Os banhos na piscina. E uma coisa que é impressionante na Índia é que toda a parte onde se vá há gente. E, portanto, o apetite para desenhar é irresistível. É ainda no mesmo tempo. Mas daí seguimos para Bombay. Eu suponho que isto é uma capela nos arredores de Bombay. Não estou certo, mas julgo que sim. Onde ao lado está o cemitério, cheio de nomes de portugueses, ao lado da capela. E Bombay, o mais impressionante na chegada foi aquelas avenidas, longas avenidas, com filas de motoretas. Os táxis são as motoretas, mas filas compactas a grande velocidade, é impressionante. E a insegurança, sem a vida naquelas cidades. Não é? Em segurança, mas eles são hábeis, eles estão habituados. Nunca tivemos acidente nenhum. Era mais o temor do que o perigo real. E finalmente fomos a Goa. Portanto, de avião, quando se chega a Goa, compreende-se porque é que os portugueses mudaram o centro para Goa, oferecendo no dote da princesa que casou com o rei de Inglaterra, Bombay, que os ingleses depois desenvolveram, como se sabe, mas na altura, não sei que foi que lá chegaram os portugueses, eram uma série de pântanos. Enquanto quando se chega a Goa, vê-se aquela baía enorme e vê-se que
realmente o ponto central para o domínio daquela região toda. Estrategicamente, com um grande porto e tal. Né? E hoje é um centro de turismo, também tem belas praias. E hospedamos-nos numa pousada, projeto exatamente do Charles Correia, muito interessante, em que ele, de certo modo, recria ambientes da Lisboa histórica, e muito agradável ao pé do mar. Mas na primeira visita, no primeiro dia, aconteceu por acaso, não sabíamos que nessa data era a peregrinação que há à igreja onde está o dedo do Francisco Xavier. E deparamos com uma fila longuíssima de gente, ficamos à espera. Quando acabou essa visita, entretanto estivemos a observar os arredores, não é? E lembro uma coisa que fez-me muita impressão, é que havia umas barracas de venda junto da igreja, e numa delas havia figuras de barro praticamente iguais às que ainda se fazem em Barcelos. A Virgem e tal, iguaizinhas as figuras, até nas cores utilizadas. A única diferença é que os olhos eram indianos, não é? Mas esperamos e finalmente passaram essa multidão que visitava o santuário. A igreja passou para uma grande tenda fora, onde houve uma missa, mas nós, em vez de irmos à missa, entramos então na igreja, que já estava deserta e que é maravilhosa. Este monumento maravilhoso. A única coisa difícil que aconteceu é que o sacristão que nos atendeu queria que beijássemos o dedo de São Francisco Xavier. Nós dizemos, não diretamente, mas dentro do e tal, e pronto, foi um final um bocado macabro da visita. E depois passamos à visita à Goa em geral, que é um tesouro, não é? Uma floresta onde estão distribuídos uma quantidade de ruínas de monumentos que a maior parte dos edifícios foi retirada, desmontada. Eu creio que houve uma epidemia e, portanto, foi abandonada a cidade, mas aproveitaram a pedra, não sei se ainda agora vivos agarrados, para construir Nova Goa. Mas o que resta são monumentos de uma beleza. Não sei quem era o francês que dizia que não há nada mais belo que os monumentos do que as ruínas dos monumentos. E isto no meio de uma selva. Uma visita verdadeiramente espantosa. E aqui este desenho já é de Nova Goa. Outra vez, ruas cheias, muita população, marcas da arquitetura portuguesa, como se vê, por exemplo, neste edifício aqui, e essa junção entre cultura ocidental e cultura indiana, não é? Que se vê em muitos pontos da Índia. Nós, a seguir de Goa, fomos a Damão-Dio, era o objetivo da viagem, Damão-Dio, e antes de Damão-Dio ainda paramos num castelo, uma muralha em ruína que tem dentro só uma igreja, coisa belíssima, abandonada, essa que está abandonada. Em Nova Goa, visitamos a cidade toda e encontramos coisas
belíssimas, e encontramos uma coisa muito interessante, que não sei se está na coleção de desenhos, que é um miradouro, um ponto de repouso, um coberto à beira-mar, que é igual ao Está aqui. Está aqui. Então vamos a ver. Esse coberto é igual aos cobertos no mercado de Vila da Feira. Portanto, deve ter ido algum português para Nova Goa que conhecia, que havia ido provavelmente aqui do Porto, e aparece exatamente aquele desenho. Então paramos e eu disse: isto é seu. Eu disse: não é meu. Realmente é este. É exatamente o tema, com os pilares, as consolas e depois uma pala à frente. Portanto, é de certeza de alguém que conhecia, e estavam com os bancos, muitos indianos, a usar o sol e a paisagem. Aqui. Isso também, eu julgo que isto é também em Nova Goa. E este também, não é? Isso é casa, visitamos algumas casas belíssimas, essas casas da portuguesa, que há um filme belíssimo, um documentário belíssimo sobre uma dessas casas, que é feita por uma realizadora de Lisboa, que trabalha com a Catarina Alves Costa, não me lembro agora o nome dessa realizadora, uma belíssimo documentário. Vamos apanhar isso. São casas maravilhosas, Portanto, este já vimos então aqui também, total coberto, que é a memória de Vila da Feira. Depois aqui, a sequência. Isto é também em Nova Goa. Bom, e daqui, então, partimos de autocarro. Mas há também uma viagem que fizemos, mas eu não me lembro de onde para onde, em comboio. Extraordinária, porque os comboios, as carruagens vão apinhadas, e há gente que dorme, deita-se ou senta-se nas redes, naquelas plataformas da bagagem, e então aquilo está cheio a pleito. Então fizemos uma viagem a pé, não é? Com gente a pé, as carruagens estão superlimitadas. Mas da mão do Rio, que era o que pretendíamos visitar a seguir, fomos de autocarro. Eram 2 autocarros. E arquitetos, iam mais uns 3 de Lisboa, ficaram bons amigos. Eu não me lembro o nome, como agora não me lembro de muitos nomes, muita coisa. Pensava que tinha. Mas depois a arquitetura eram só os 2. Não, iam 3 de Lisboa, iam um jornalista, que eram muito amigos, ia um professor da Universidade de Coimbra, e depois muita gente também de Lisboa, que ficamos a conhecer, o ambiente foi muito bom. E o irmão Saraiva, fazia guia, fazia também guia, sempre na paragem de certos monumentos, mas, enfim, eu tinha aqui um guia sempre próximo. Portanto, foi uma aprendizagem e um conhecimento de coisas também da cultura indiana. Mais tarde, da ligação de Goa com Macau, as marcas que há em Macau vinda de Goa, e uma grande relação. Isto é muito. Isto é uma psicologia. Sim. Isto deve ser em Goa. Isto julgo que são as tais barracas que eu mencionava no dia da visita à igreja. Isto é já na viagem. E eu fui apontando coisas que via, aquilo, uma construção, não sei bem o que é isto, será de ordem religiosa ou não, porque não paramos o autocarro em tudo que se via. Mas paramos em algumas aldeias, pequenas aldeias, onde era possível conviver com as pessoas, inclusive
inclusive muitas crianças cedo na rua, e vendiam alguns os brinquedos antigos maravilhosos. Eu consegui comprar aí um elefante, com ovinhas, e eles vendiam, eram brinquedos antigos, belíssimos. Estão aqui, menino. E aqui também. Este é engraçado porque ainda durante a viagem passamos por uma aldeia e havia um jardim infantil em que o tobogã era um elefante. Esse está aqui ali. Brincavam por aí. Não é um elefante vivo, é um elefante de construção. Não, felizmente não era vivo. Não é vivo. Estava muito próximo. Isto aqui já é da mão. O Diu. Eu agora também não consigo. Eu, infelizmente, não tomei notas das viagens, porque deveria ter posto a data, etc. Pode vir tudo. Ainda não tinha assinado. Aliás, eu verifiquei que alguns desenhos nem sequer estão assinados. Este, por acaso, está assinado e até está datado. 85, tem ali a data e tudo. Mas muitos não foram feitos, nem sequer têm. Eu julgo que é da mão. E julgo que é da mão, que é umas casas fantásticas, pequenas casas, ao longo das ruas, tem sempre uma varanda à frente, onde eles estão, passam uma parte do dia com cadeiras e tal. E sempre nas ruas muito movimento. Muito movimento era uma das coisas, já agora também para chamar o Távora aqui, era uma das coisas que mais impressionou o Távora. Aqueles templos, né, com aquelas escadarias, a gente olha para lá e não vê a escadaria, só vê movimento, porque são pessoas a andar para lá. Impressionou imenso a ele. Nas viagens que fizemos, portanto, no decorrer do passeio, que depois foi na Holanda, no Diu, depois passamos em Ameibamá, passamos em edifício, visitamos o edifício do Corbusier, que tem uma rampa maravilhoso, e visitamos outros edifícios, passamos por uma cidade onde tem um famoso complexo de construções para observação de astronomia, uma cidade cor-de-rosa. Visitamos outra cidade que é toda vermelha, que é uma cidade que foi abandonada, maravilhosa, está impecável, e que foi abandonada porque tinham-se esquecido, quando construíam, que havia falta de água. E tiveram que abandonar. Mas que tem palácios maravilhosos, magníficos. Como é que é possível um lápis inicial dele? É um ponto de vista obrigatório e a seguir o observatório astronómico. Depois fomos até Delhi. Foi o final da viagem. Este elefante, este é verdadeiro. Durante a viagem, um dos palácios visitado é numa que o embaixador conhece de certeza tudo isto. É uma colina, tem um palácio em cima, e a visita faz-se, a subida da colina, faz-se em elefante. São companheiros de viagem, por acaso estavam num restaurante, e visitamos vários quadros. Visitamos um maravilhoso que é uma ilha artificial, um hotel, que é perto desta colina, deste palácio da colina que visitamos. Bem, isto é... Não podia deixar de ser ilha. Julgo que é já em Delhi, julgo eu, que aparece a inevitável vaca, não é? Por sinal não está muito bem desenhada, mas foi o que se conseguiu. Não se pôs muita jeito como modelo da tua vida. Bem, em Delhi, eu aí andei
menos um dia inteiro sozinho, porque queria desenhar. Então o ambiente em Delhi é irresistível, não é? Irresistível. E aí tinha que estar sozinho para me concentrar mesmo nisso. Porque quando estava em grupo, quando era só com o tábua, sim, porque eu também desenhava. Estávamos os dois a desenhar. Aliás, em Delhi há um episódio incrível. Nós estávamos os dois junto ao Parlamento, edifício do Lutyens, estava a visitar esse templo inglês de Delhi. E um num passeio, outro no outro passeio. São duas largas. E de repente eu fui atacado pelas costas de uma macaca. E o Tábora assistiu a tudo isso. O Tábora ainda se assustou muito, veio lá. Então, mas eu não cheguei a cair. Mas caiu, atirou-se de um muro aqui. Porquê? Porque eu estava a desenhar e os macaquinhos estavam ali, não ao pé da muralha, estava a desenhar na própria muralha daqueles macaquinhos. E a macaca ficou receosa, em vez de ficar eu receoso da macaca, e atirou-se. Mas pronto, não aconteceu nada. Mas quando ia com o Tábora, realmente estavam os dois a desenhar. Isto é Delhi. Não são companheiros, são uma companheira de viagem. Esta é a arquiteta das não. Este é o último. Sim. E não lhe sei dizer onde. Mas é tipicamente sempre com gente. Agora, em Delhi, fizemos a visita daquelas mais conhecidas monumentos, fomos ao Forte Vermelho, eu acho que é o Forte Vermelho e o Forte Branco, se não me engano, dois fortes. E passeamos muito pelas ruas e tal, e coisa, muitos passeios, foi longo, e chegamos a um sítio onde havia um antiquário, e no antiquário estava um marfim português. Estava imediatamente uma coleção fantástica, parou logo e ficou ali, mas depois começou a pesar. Estou a ver o espírito dele, compro, não compro, e acabou por não comprar, seguimos viagem, mas depois no resto da viagem passou o tempo a lamentar-se, como é que eu não comprei aquilo? Mas mais tarde comprou em Macau, no antiquário em Macau. Realmente entre Goa e Macau havia uma grande relação, e há muita coisa, as imagens das igrejas de Macau e muita coisa de construção mesmo, construção muito boa, evidentemente tinha outra defeito que não tinha Macau. E é o último. Sim. Portanto, eu vou interromper, se não se importa. E quero palavras finais emocionadas por esta audição e esta fantástica partilha, testemunho, lição de vida, de arquitetura, de arquiteto, de ser arquiteto, que o Álvaro Siza partilhou connosco. Muito obrigado pela minha parte, obrigado em nome de todos, creio. Para mim também. Foi um prazer. Dizer uma coisa de qualquer das palavras que eu queria mencionar, um grande amigo, que é o Dolci, que eu conheci em Filadélfia. Estávamos os dois num workshop, uns 15 dias, e puseram-nos numa casa de hóspedes da universidade. E ficamos, eu estava com mulher, e eu,
Portanto, além de mais do convívio, das conversas e tal, porque às 6 horas assim, íamos para casa, acabavam os filhos para casa. Além disso, foi um tempo de refeições maravilhosas. Passamos a jantar sempre indiano, ela cozinhava muitíssimo bem, e eu ficamos amicíssimos. E depois esteve aqui, veio ao Porto, em determinada altura, e veio ao meu escritório, e esteve aqui deitado nesta mesa para me explicar a ginástica que deveria fazer. Eu já sofria da cervical. Então eu disse: Cisa, eu vou-te ensinar aqui uma ginástica e isso vai desaparecer tudo. E aqui deitado, e veio o escritório todo, veio ver. Mas a ginástica que eu fazia, para mim, é completamente impossível. Porque eu não sei que idade ele teria, mas teria já 70 anos. E fazia um dos exercícios que fiz eu, e era das poucas pessoas conhecidas que faziam, quando tinha 20 anos, ou 18 anos. Isto devia ser este desenho, se eu fizer um desenho. Eu rápido. Não vou, porque isto não escreve. Sempre a Vic, não é assim? Sempre a Vic. Já não vi. O exercício é este. Espera aí. Vê-se. Sim, assim, esse aqui. O exercício é assim? É. Ou está ao contrário. Está ao contrário. Está ao Espera aí. contrário. Isto Está ao contrário, portanto, é a perna, não é? Tem que ser assim. não, assim é na vertical, é deitado. É? É assim. Direito. Sim. Não sei se é apoiado nos dois braços, Sim. esticar as pernas. Sim, vê-se. Está aqui a cabeça, o Há corpo, os pouca braços. gente que faça isso, não é? Que eu na altura, Portanto, tem uma boa indicação para fazer uma ginástica indiana. eu na altura desenhei as várias posições. Foi? Nós somos todas posições. E o objeto aqui me fotografou. E no fim disse: olha, Dolce, eu agradeço muito, mas essa ginástica para mim não vai resultar. É o máximo, isso é fantástico. E depois ainda mais tarde, não sei, 5 anos, assim, tive aqui um discípulo do Dolce, que veio visitar Portugal, veio aqui, trouxe uns cumprimentos uma carta que ele escreveu para a Fundação e que me mostrou um projeto muito bonito, rapaz novo, a tal ponto que eu disse: olha, que eu vou falar ao Dalcom e vou-lhe mandar fotografias disto, porque isto é publicado na casa dela. Mandei. E o Dalcom publicou exatamente no Permito, é um auditório no meio de uma aldeia onde viveu o Gandhi. Onde tinha uma casa o Gandhi, não sei se muito tempo ou pouco tempo. E, portanto, é um auditório no meio de umas casas dispersas em torno e onde se junta aquela comunidade. E Charles Correia também o conheci depois nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, e fez depois aquele belo edifício em Lisboa. Em Lisboa, estive com ele na inauguração. Convidou-me para ir, eu fui a Lisboa e encontrei uma cadeira de rodas. Eu e a mulher, mas muito bem disposto. Tinha caído na obra
tinha partido uma perna, mas estava radiante, era uma pessoa também excepcional, mas como o senhor. Também um homem que vive. Boas recordações da Índia e boas recordações de muitas outras viagens. Esse grupo fazia, sempre voltava a espiar e, sobretudo, a espalhar a boa disposição e a alegria de viver. As viagens eram uma aprendizagem e é um prazer. E o prazer também é uma coisa que se pode aprender. E felizmente agora, a situação nas escolas é diferente e, portanto, já há bolsas de estudo, apareceram as bolsas de estudo da Gulbenkian, nós chamávamos o Ministério da Cultura de Portugal, mas eram sobretudo dirigidas para ciências e arte, pintura e escultura. Mas o Távora também teve essa bolsa fundamental da Gulbenkian e ganhou um prémio lá numa expressão, não me lembro agora que prémio era, mas ganhou um prémio qualquer que é atribuído pela Fundação do somente para um estudante hoje as condições são outras, porque já pode viajar. Por esse motivo, não haver bolsas e muitos outros motivos, viajar não fazia parte da prática escolar e da prática em geral. Não era um hábito muito geral viajar, por razões económicas muitas vezes, mas também porque não havia esse hábito. Os portugueses tanto viajaram atualmente, tanto que eles, São longe foram 50 anos, estavam impactados aqui, não é? Mas hoje não. Eu tenho isso e tenho a internet com alguns inconvenientes que possa ter. É um equipamento fantástico e, portanto, quando o aluno entra na faculdade, já conhece, embora só de imagem, eventualmente, mas já conhece a história da arquitetura e o que está a fazer a arquitetura contemporânea. Então, portanto, há muita informação. Há, evidentemente, a questão de como captar essa informação devidamente e há também muita facilidade ou rapidez no desenho, embora, e é uma coisa que eu digo sempre aqui no escritório, é que deixar de fazer desenhos à mão tem grandes inconvenientes, mas felizmente na Faculdade de Arquitetura do Porto continua a haver essa ligação com o desenho como parte do currículo e como parte importante. Mas há muitas escolas que fora onde já não se desenha, não sabem. Agora um encontro de 2 dias e o escrito é o mais rápido equipamento de comunicação com o eu e com os outros. Quando se está a explorar as diversas hipóteses para resolver um assunto, um projeto, sobretudo um arranjo, não há nada como os que permite em segundos visualizar uma hipótese, um fragmento de uma hipótese. E depois depois selecionar. Tudo isto é rapidíssimo. Enquanto que no computador, que em certas coisas é inultrapassável, para esta pesquisa é lento. Eu sento-me ao lado de num trabalho com um computador, lamento, porque chegou muito tarde para mim e já não consegui dispor a isso, não sei. Mas sento-me ao lado e começo a ficar nervoso, porque carrega-se no botão
não aparece nada, e depois o colaborador diz que está pesado. Depois aparece mais, depois aparecem umas setinhas, e finalmente lá aparece qualquer coisa. Ora bem, o esquiço não substitui o equipamento, é mais um equipamento, mas é em certas tarefas necessárias, é rapidíssimo na comunicação, para além de estimular a invenção, que é um facto, a ligação da mão do cego, também descreve ao dar alto, e também no arquiteto contemporâneo. Não me lembro o nome, e, portanto, o estudante tem outras condições e parte já dentro do que é a arquitetura. Não acontece como me aconteceu a mim, que nem sequer queria ser arquiteto, na magistral crítica que me fez pela primeira vez o mestre Carlos Ramos, disse-me o seguinte: eu não lhe vou fazer crítica ao trabalho, só dizer o seguinte: dentro dos seus desenhos, percebe-se que você não faz ideia do que é arquitetura. E nem antiga, nem moderna, nem muito menos moderna. O que lhe dou é um conselho: vá a uma livraria e compre umas revistas de arquitetura. Vende-se cá, aliás, era a única que existia nessa altura, acho que eu jurídico. Então eu lá fui na livraria onde o meu pai comprava livros de engenharia e tive a sorte de que nos 4 cadernos saiu Álvaro Alto, Brópios, Neutra e um terceiro que era sobre hospitais, mas eu assustei-me quando comecei a folhear os desenhos e nomes e tal, eu acho que nem cheguei. Mas a situação é outra. Hoje entra uma preparação já feita e uma predisposição do estudante, mas que o desenho continua com um equipamento insubstituível. É virtude, é uma das virtudes da faculdade da arquitetura. Muito obrigado. Foi um prazer. Foi como as viagens contavam, uma aprendizagem, também aprendi coisas e um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado, sim. Agradecemos a todos. Bom, e como o arquiteto Cisa se dispôs, nós acertámos isso. Se alguém quiser intervir e dizer algumas palavras, ou testemunhos, ou perguntar alguma coisa ao Cisa, ele estará com todo prazer disposto a isso. Portanto, temos já essa questão organizada. Portanto, se alguém quiser, por favor, é um convite. Gostava só de dizer, Sr. Professor, que foi um enorme prazer ouvi-lo, como sempre. Foi um enorme prazer ver os seus belíssimos desenhos e foi um enorme prazer ir seguindo o seu itinerário pela Índia, reconhecendo perfeitamente os locais que ia descrevendo com grande precisão, em 2 pinceladas, dando provas de uma extraordinária memória. Portanto, gostei muito de dar estes momentos consigo. Muito obrigado. A memória é que não é nada histórica. Não. 36 anos, quem me dera. Muito obrigado, foi um gosto. Eu já fui, mais recentemente, várias vezes convidado para ir à Índia. Mas agora não é só a memória que está em más condições, há outras coisas em más condições. Não sei se alguém quer mais alguma intervenção, um testemunho idêntico ao do caso do Sr. Embaixador, ou outra questão que queiram pôr ao Cisa, seria um prazer para ele.
Eu talvez colocaria uma pergunta, Rui, se for... Sim, força. Esta é a Ana Sofia Silva, que está comigo a organizar tudo. Sim, sim, sim. Em primeiro lugar, queria agradecer-lhe mais uma maravilha, esta maravilha de palavras e de desenhos, que as suas maravilhas não se constroem só de paredes. Obrigado. E queria perguntar-lhe como é que depois desta viagem em específico à Índia e mesmo a viagem a Macau, onde esteve a presença portuguesa, como é que depois do regresso, nesse contacto da cultura portuguesa mais mestiça, transformada no contacto com outras culturas, como é que no regresso viu a arquitetura portuguesa e o nosso país? Quando regressou da viagem. Bom, a aprendizagem de um arquiteto passa de uma maneira fundamental pela informação. Quando eu comecei o curso, a Escola de Belas Artes, em que essa nova geração que eu referi lutava pela modernidade e por isso as qualidades próprias foram escolhidos pelo Carlos Ramos, um a um. Quando era esse o ambiente, era o Corbusier. O Távora, por exemplo, era um grande admirador do Corbusier, que aliás conheceu num dos encontros do Luciano. Era o Corbusier. Logo a seguir, talvez no ano seguinte, apareceu o Távora numa aula, um livro debaixo, um caderno debaixo do braço, que era Brasil Ilse, um famoso livro com o que estava a fazer de novo fresco no Brasil, no Maia, o Rai e todos esses. E eu vinha adiante com o Guia Ritter a mostrar aos estudantes, os cursos eram pequenos, às vezes eram 15 estudantes, então os professores eram quase 10 anos, os estudantes eram muito novos, e portanto havia um ambiente fantástico para a aprendizagem. Bom, e o Brasil, a arquitetura do Brasil caiu de uma forma explosiva, até porque, de um certo modo, vinha na continuidade do Corbusier, a presença de Corbusier no Brasil deixou muito ao Brasil e o Corbusier também trouxe muito no Brasil, há que dizer. Mas depois houve o tal início da abertura, portanto já não havia apoios fascistas, porque a guerra tinha acabado e portanto, houve uma abertura, uma relativa abertura na minha escola de então, nas escolas em geral, nas universidades. Portanto, começando a receber mais informação. E mais tarde, começando a poder viajar. A primeira viagem, aliás, não foi a Paris, foi, claro, perto, a Espanha, autocarro, Paris já foi uma coisa mais séria. Bom, e para além disso, contactos. E tudo o que contava o Távora das suas viagens, incluindo as viagens para ir aos congressos do Ciano. Eu, quando vinha cheio de entusiasmo, não é? E contava tudo. Contava na escola, aos estudantes, e contava no escritório, onde eu, durante os 3 anos, trabalhei. Naquele dia em que eu viesse, não se trabalhava, escrevia tudo. Os puxadores desenhados por Corbusier, na Maison Jaou, pavilhão da Suíça, noutra viagem, contava tudo até ao detalhe. E, portanto, nós começamos a acumular informação de qualquer um de nós. E hoje é um elemento já muito mais desenvolvido, muito mais capaz possível na aprendizagem da arquitetura.
a um ponto que já não dominamos ou não usamos voluntariamente, programadamente, a informação que temos. Porque já não a controlamos no consciente por inteiro, mas ela fica aqui, fica no subconsciente. Daí que toda a obra feita hoje por um arquiteto, eu leio muitas vezes na crítica, este trabalho tem influência de fulano e tal, pelo menos o que a mim se refere, e julgo que a muitos outros, portanto não tem influência daquele senhor, tem influência de centenas de senhores, de tal modo que nós, no trabalho que estamos a desenvolver, sem pensar, para isto era bom aquele edifício do Alvaralto, ou aquele edifício do Cano, aquilo vem sem nos apercebermos. E há um ponto de que já me tem acontecido dizerem, esta obra tem a influência, nota-se perfeitamente, de fulano. E eu nunca pensei na obra de fulano enquanto fiz o projeto. Mas quando me dizem, é verdade, eu visitei esta obra e tal, este cá ficou. O que acontece, por exemplo, para me lembrar, em relação à Malagueira, das críticas que eu li, que era uma obra sobre a influência de características neorrealistas, outros expressionistas, outros vernacular e tal. E eu, quando ponho perante essa coisa, eu digo, não, tem tudo isso, claro que tem. Quer dizer, eu já não posso fazer uma cópia, porque o que tenho é uma carga de coisas, às vezes também contraditórias, e este subconsciente é um grande amigo, porque quando estamos atrapalhados pelo trabalho encravado, ajuda-nos, não é? Então lá aparece isto aqui. Há duas pessoas, não sei, vocês é que estão a gerir isso, não é, Filipe? O António Choupina e a seguir o João Afonso Borges. Ora viva! A minha pergunta é, como há bocadinho falou, em Ahmedabad, no Corbusier, no Cannes, tiveram a oportunidade de visitar essas obras do Corbusier na Índia, Chandigarh, ou já não cabia no plano? Perguntou se tiveram a oportunidade de visitar as escolas de Chandigarh, as escolas... Choupina, diga outra vez. Sim. Obras do Corbusier na Índia. Chegou a visitar obras do Corbusier na Índia, ou não? Em Ahmedabad. É Ahmedabad. Maravilhosa, tem uma rampa. E não sei se visitamos mais alguma. Essa lembro muito bem. Da rampa, que era uma associação de salões, assim. Mas que me lembro foi a única que visitamos. Chandigarh. Não podemos ir porque havia guerra. Estava no programa e a Chandigarh e foi uma coisa, uma falta terrível, porque depois nunca mais tive a oportunidade de ver Chandigarh. Esse grupo com quem eu costumava viajar foi lá e foi também julgo que eu estava. Mas não, eu nunca fui a Chandigarh. Como também, para perceber as lacunas da minha formação, nunca fui a Brasília. Fui muitas vezes em trabalho ao Brasil, mas, claro, aquilo é afastado, e como era obras, reuniões, etc., acabei por nunca ir a Brasília. Agora, escolas não sei se perguntou também sobre visitamos escolas. Sim. Não, o Cano não vimos. Esse falhou. O telemóvel. Ele que me está a perseguir há muito tempo. Bem, se não há muito mais, Há aqui mais uma. Quem é que quer intervir mais?
Era eu. João Afonso Borges, por favor. Muito obrigado. Esperem só um bocadinho. A Cisa tem que ir atender o telefone. Pode ser alguma coisa. Estão a ligar aqui. Okay. Estão fartos de ligar para o outro. Esperem só um pouco, está bem? Há mais alguém que queira ou eram só estas duas pedidos? Oh, Carlos, és tu que estás a organizar isso? Tem aqui uma intervenção, um pedido, já vamos falar disso. Tem aqui um pedido de alguém de São Paulo, que está a ser visto em São Paulo. Ele está ali ela a dizer, já vamos ver, a Carla provavelmente vai ler, não é? O pedido que ela quer, que é, como é que ele se chama? É um Deal Startlis. Mas agora a intervenção seria do João Afonso Borges, por favor. Antes disso. João Afonso, muito obrigado. Desde já, muito obrigado pela muito interessante conversa, e esse relato na primeira pessoa é sempre muito interessante. É precisa. Depois, queria fazer uma pergunta, espero que não seja uma pergunta tonta, relativamente à viagem à Índia, e talvez em paralelismo com qualquer viagem realizada, na perspectiva de um estudante de arquitetura, ou até mesmo um arquiteto, qual é que é o tópico ou o ponto a ter mais em atenção de uma viagem? Ou seja, o ponto sem o qual não se compreende de maneira nenhuma aquilo com que nos deparamos. Eu quero saber, na opinião de Cida, qual é, numa viagem que se faça, qual é o ponto, o tópico essencial para que a viagem seja uma viagem muito frutífera e não se percam nem tirem o máximo prazer da viagem, não é isso? Sim, na perspectiva até talvez mais direcionada a um estudante de arquitetura, um arquiteto. Isso depende de cada um, muito. Eu lembro-me, por exemplo, que meus pais com quem viajei antes dessas viagens, já com o objetivo de ver a arquitetura, ver as cidades, fui várias vezes, em férias, da Espanha, que era muito vantajoso, porque um escudo valia 2 pesetas. Eram férias magníficas. Nós íamos lá com esse superávit. E eu lembro que o meu pai, quando chegava, não tinha nada a ver com a arquitetura, era um engenheiro mecânico e eletrotécnico. Quando chegava a uma cidade, a primeira coisa que fazia era ir ao mercado. E dizíamos, nós, pequeninos, não é? E dizíamos, não há como ir ao mercado para compreender um pouco da cidade. Aqui compreende-se que é a alma da cidade. Está tão gordo, a bateria está a inchar. Não ficou lá nenhuma bateria do telemóvel daquele? Alguém corta aí o som ao Alberto Lage. Acho que já foi tratada essa questão. Foi uma interrupção. Foi aqui alguém interrompeu. Está bem. Já está resolvido. Agora, por exemplo, eu pessoalmente, no tempo em que estava em boa forma física, não na forma física do Docci, mas uma razoável forma física, andava quilómetros a pé. E não me preparava muito as viagens de início. Gostava de me perder na cidade que visitava e de encontrar coisas. Às vezes, por qualquer razão, sim, procurava informação, mas o início era mergulhar na cidade sem a preocupação de ver isto, aquilo, não é? E, para dar exemplos, chegar a Veneza. Uma das viagens da faculdade foi a Veneza, como agora lembrando, 15 dias em Veneza. E professores, nessa altura eram só professores, não estudantes. Chegar a Veneza, entrar no barco e avançar no grande canal, é uma maravilha, é como um sonho. Já fui não sei quantas vezes a Veneza, mas sempre que chegava era como se fosse a primeira vez, não é?
Em Paris, andei também uma altura em que tinha trabalho lá em Montreal, e andava quilómetros a pé, porque a pé que se via bem. E lembro-me, em Nova Iorque, aí já com interesse de informação bem dirigido, de fazer uma daquelas, talvez a Sexta Avenida, a pé, e no sentido, quando começava no sentido, olhando só para a parte de baixo dos edifícios, o resto do chão, a ver a coisa que impressionava era a dimensão de tudo. As torneiras dos bombeiros estavam todas enormes, em bronze, os puxadores enormes, vão fazer a avenida toda. E depois voltar só a olhar para cima, para ver aqueles finais de arranha-céus fantásticos e tal. Mas eu devo dizer que, assim falando de modo geral, eu gosto de não ir muito preparado, gosto um pouco de me perder assim, de forma mais descontraída e tal. Mas gosto muito de ir com uma pessoa que não Távora, o que supre essa minha tendência para uma espécie de viagem, porque ser ele próprio um desindivíduo viajante, não é pegar num livro e dizer isto é do século XVIII para trás, não, é maravilhoso. Portanto, na viagem gosto muito da informação. Mas ele também é disciplinado assim. Sim. E profissionalmente também me interessa, e pela beleza das cidades, pela beleza da arquitetura, pela beleza das pessoas, por tudo isso, e muito os tempos prazer da vida. Justíssimo. Muito obrigado. Claro, é muito curioso ter falado sobre isso também, porque eu partilho essencialmente essa opinião. A primeira e talvez das poucas viagens que fiz na minha vida foi precisamente o perder-me e nunca estar ligado a um guia turístico. Isso é o pior erro que pode existir para se conhecer realmente um espaço. Muito obrigado, arquiteto Cisa. João, só se me permite aqui com as vénias, só umas palavras do arquiteto Cisa que estão naquele textinho que diz, que resume muito bem, diz assim: por mim, gosto de palavras de Álvaro Cisa. Por mim, gosto de sacrificar muita coisa, de ver apenas o que imediatamente me atrai, de passar ao acaso, sem mapa e com uma absurda sensação de descobridor. É bonito, não é? Palavras deles. Quem mais? Posso então, queria começar por agradecer imenso ao arquiteto Cisa a generosidade da sua partilha e se a sua memória, a enorme memória ainda o permitir, que eu recordo das aulas do professor Távora, do arquiteto Távora, referia-se à Cidade Vermelha de Fateh Por Sikri e particularmente a um espaço que seria o espaço em que eram reunidos 4 sábios, e recordo que o arquiteto Távora falaria que haveria um jesuíta, talvez, um desses 4 sábios seria um jesuíta. Tem alguma recordação dessas histórias sobre Fateh Por Sikri? Se o Cisa tem algumas histórias que o Távora falava daquele recinto, não é? Onde se reuniam 4 sábios, provavelmente um jesuíta, e o Távora falava disso na aula, não é, Carla? Sim, em Fateh Por Sikri, na sala do pilar com as pontes diagonais. Se tem alguma memória? Sim, portanto, a interpretação da arquitetura, não é? Sim, é isso? É isso? Sim, tenho muitas. Eu sei lá, por exemplo, lembro-me da visita aos lugares mais belos do mundo, mais belos do Eugênio de Andrade, Delfos, que subimos aquela colina, e eu aí emocionou-se muito, realmente era uma beleza extraordinária, e chamou a atenção para muitas coisas. Era mais
chamar a atenção do que dar uma lição ao ministro aqui. Também tivemos viagem à Finlândia, Suécia e Finlândia. Foram viagens maravilhosas ao Egito, no Egito descendo do Nilo de barco, e o grupo todos mascarou e fizemos um teatro. Mascarados de egípcios. Então, em Colômbia, naquela cidade que é Cartagena de Índias, e em Medellín também fomos sair daquele período dramático da droga, já tinha acabado, felizmente. E chamava a atenção para muita coisa, mais que informação livresca ou coisa assim, chamava a atenção para as coisas, havia lições para determinados aspectos que visitávamos, e também ia connosco nadar. Na Grécia era de dia, até às 6 horas, se não me engano, fizemos a volta dos santuários, e às 6 horas íamos para a praia, banhávamos, alguns chegamos, tendo dormido na praia no saco. Porque era um clima extraordinário, ao acordar era logo água. Fomos às ilhas, Mykonos e Pinos, então. E era realmente o aspecto principal, não falando já na aprendizagem, era o prazer, era um grupo que se dava muito bem. Portanto, era assim, um mês maravilhoso. Carla, se importas-te ler então aquele pedido de São Paulo, por favor? Ui, o DL Starley está com a mão levantada. Podemos dar-lhe a palavra. Quem? A próxima pergunta. Sim, eu posso falar se vocês quiserem. São Paulo. Boa tarde a todos. É de São Paulo. Eu só não consigo ativar meu vídeo porque eu não sei o que está acontecendo, que o meu Zoom não está abrindo, está pedindo aqui, mas eu não consigo. Então vai sem vídeo. Estamos a ouvir. Boa tarde a todos, os portugueses aqui de São Paulo. Eu gostaria de saber a opinião do professor Cisa sobre a importância da viagem e do desenho na formação de jovens arquitetos e estudantes quanto a esse mundo que a gente vive, que estamos inseridos nesse mundo de tecnologia, de facilidade de acesso a qualquer parte do mundo através de viagem virtual pelo Google Earth ou qualquer coisa do tipo, e também o nosso fascínio que a minha geração e gerações um pouquinho antes da minha, 20 e pouco anos, tem com essa representação da arquitetura hiperrealista através de renders e desses programas sofisticados. Muito obrigado. Portanto, o que ele quer perguntar, o que ele está a perguntar é uma coisa que o Cisa já falou aqui bastante, que é da importância da viagem do desenho em geral, na formação do jovem arquiteto e da pedagógica, não é? Num mundo que agora é tudo agitado, tudo fácil, em que o desenho não tem. Sim, o mundo é muito agitado, mas há a vantagem de se poder viajar. De momento, não. Mas esperamos que em breve se retome esse benefício, se recupere esse benefício de viajar. É fundamental. É histórico que o cruzamento de culturas é, de facto, a condição de maior motivador de criatividade.
E em Portugal isso começou bem cedo. Sabemos o que foi o reflexo na arquitetura portuguesa do século XVI, século XVII, da ida à Índia e da ida à China e ao Japão. Sabe-se o Japão, a cultura japonesa e a pintura, sobretudo as estampas japonesas, que influência tiveram na formação do impressionismo e, de um modo geral, em toda a pintura. Sabe-se como a ida de Frank Lloyd Wright ao Japão, o trabalho de ida e trabalho no Japão, o que ele trouxe, que motivou, que transformou a arquitetura moderna, quer dizer, o que veio à arquitetura moderna, à experiência do Japão, de Frank Lloyd Wright e mais tarde do Corbusier, e o que eles deixaram também de transformador no próprio Japão, no próprio país. O que seria a pintura e a escultura europeia sem o aparecimento em catadupas da arte africana, não é? Em que, no período budista, todos eles começaram tinham coleção de escultura, de peças africanas. Portanto, a importância maior para mim da viagem é essa transformação interior e esse aguilhão na criatividade que vem do choque entre coisas novas e diferentes. E isso não se obtém com a mesma intensidade folheando livros e fotografias. O desenho, eu não sou muito indicado para falar disso, porque eu tenho uma relação muito má com a fotografia. Enquanto praticante, a fotografia põe muito nervoso, é como um computador, deve ser um problema que eu tenho com as máquinas, porque é preciso procurar o ângulo, é preciso esperar a tua luz boa, é necessária uma concentração enorme. Portanto, é uma arte dura nesse aspecto. Exige um esforço grande, uma concentração muito grande. Utilizado, e nós utilizamos muito para registrar factos na obra, não é? Por exemplo, eu agora já não posso ir muito a obras, e algumas não posso mesmo, são da China. Bom, e portanto recebo fotografias. Vai o Carlos Castanheira e traz fotografias, eventualmente filme e tal. Mas, quanto à fotografia, são muitas. Isto é, quando a gente leva a máquina fotográfica e não está a fazer a arte da fotografia, quando é para registrar, tira muitas. E depois é uma dificuldade enorme encontrar aquilo que realmente interessa. E é difícil fixar, porque não é direito, não há essa tal relação de cabeça. A gente olha para uma fotografia. Sim, aprende muito também, mas não aprende com a mesma intensidade, não interioriza. Enquanto se está a desenhar nas diferentes formas como procura aproximar-se da realidade, que é desenhos muito gerais e muitas vezes até esquemáticos, e em outros casos pormenores. Aquilo não sai mais. Lá está o subconsciente que supera a memória. Eu tenho problemas com a memória, mas com o subconsciente até agora não tenho. As coisas vêm quando são necessárias. A fotografia é muito útil também, o computador, nem se fala, mas não substitui isso. E é uma coisa que me faz a impressão que já há escolas, sobretudo fora de Portugal, onde já não se pratica o desenho.
Ou seja, está aqui uma coisa que tem que registrar, que está a ser visto da Costa Rica. Ricardo Chaves está com uma emoção do ver, está a registrar ali. Quem me dera estar lá. Nunca fui à Costa Rica, nunca fui. E qual é a pergunta? Não faz perguntas, disse só que está com uma grande emoção a ouvi-lo da Costa Rica. Eu também estaria com uma grande emoção se pudesse estar na Costa Rica. Agora, a minha costa não é nada rica. Não é rica. Não é rica. Ora bom, então, há mais alguém que queira dizer alguma coisa, ou saber alguma coisa sobre o CISA? Alguém aqui que levantou a mão? Carlos. Boa tarde, eu também falo aqui de São Paulo. São Paulo. Não sei se é uma pergunta que cabe nesse momento, professor Cisa, acho que pela hora avançada, porque eu gostaria de recuar um pouco, enfim, nessa sua recordação de viagens passadas e falasse um pouco da experiência da famosa viagem mítica ao Marrocos, né, em 1967. Enfim, a gente conhece um pouco pelo livro, mas poder ouvir um pouco um testemunho a partir das suas lembranças seria também algo muito importante. Mas, enfim, isso fica à vontade de você achar que é o caso de responder. Enfim, eu só não quis perder a oportunidade de estar aqui ouvindo as suas palavras. Ele está a desafiá-lo para poder responder e evocar a viagem a Marrocos, que está no livro. Portanto, se puder dizer alguma coisa também sobre isso, eu agradecia. Posso, também foi outra viagem maravilhosa. Também um grupo de amigos, mas nessa não foi Itália, essa não foi Itália. Foi Novos Costa, Grave, Soutinho e tal. Bom, foi maravilhosa. Salvo que eu levei, nós fomos de automóvel, fomos a Espanha e tal, apanhamos o barco, atravessamos e eram 2 automóveis, portanto nós éramos 8 pessoas, amigos das mulheres e tal. E o único mal foi que eu levei um pior carro que tive na vida, que é um Fiat 850. Fiquei a conhecer todas as oficinas de Marrocos, porque o carro fervia no tempo da água, o carro fervia e tal. Até que parei numa em que o senhor lá nos confins do interior me disse que tinha uma peça a mais, tinha visto no livro de instruções e que tal, tirou a peça e realmente o carro, quando começou a andar, bem, e eu disse, este é um gênio. Mas não era, e depois descobri que ele tinha consultado o livro de instruções de outro modelo anterior, mas é que foi mais uma complicação. Mas tirando isso, foi maravilhoso. E na altura não havia turismo, ainda praticamente não havia em Marrocos. Fizemos as cidades imperiais, portanto, Rabat, Marrakech, Mequinez, depois não estou a ver bem a ordem, mas fizemos todas as cidades imperiais. E pudemos apreciar a maravilha que era não só a arquitetura de Marrocos, de Burkina, mas também a colonial francesa, sobretudo. As cidades tinham sempre uma zona árabe e uma zona francesa. Eram extremamente segregados, separados, era aquele colonialismo pesado. Mas os franceses deixaram lá grande arquitetura, especialmente em Casablanca. Casablanca era uma cidade nova, essa, e tem belíssima arquitetura
essa arquitetura dos anos 30 e tal, trabalharam vários arquitetos conhecidos. Agora, a arquitetura islâmica e o ambiente nas cidades, nos Cachoá, é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. A experiência de entrar numa tenda onde apareciam, nessa altura ainda, e relativamente acessíveis, tapetes berbeiros maravilhosos, cerâmica e tal, e estar ali a discutir o preço, porque um comerciante nessa altura, não sei como era agora, dali da região, se a pessoa não discutia o preço, ficava ofendido. Era uma regra de civismo discutir o preço. Fomos até ao princípio do deserto de Sahara. Não passamos, portanto, por aquelas cidadezinhas em terra, maravilhosos, fomos ao Atlas. Sim, foi uma coisa maravilhosa. E, de início, nós tínhamos, acho eu, tínhamos com certo receio, porque dizem-se, na altura, diziam-se tantas coisas más, os árabes isto, os árabes aquilo e tal. Então, nós, a princípio, íamos um bocado receosos, mantendo a distância, mas depois percebemos que não era bem assim, e depois conviver, sobretudo naqueles terraços onde se toma o chá e tal, naquele clima, tal, foi maravilhoso. E lembro que visitamos a cidade portuguesa, onde está a famosa cisterna óptica, quando estávamos a visitar a cisterna, o guia marroquino, mais as tantas, disse o seguinte: quando os portugueses abandonaram a cidade, não estou a lembrar o nome da cidade, é conhecidíssima, não é? Bom, não interessa. A cidade portuguesa, à beira-mar, preciosa, bem portuguesa, ainda estão os nomes das ruas em português e tal. Então, o guia disse-nos, quando os portugueses deixaram a cidade, enforcaram aqui neste salão uma data de gente, os principais, a nobreza daqui, a que tiveram acesso, foram todos aqui enforcados. E nós ficamos gelados. E agora é que vai, estamos metidos no saído. E ele percebeu que nós tínhamos ficado preocupados e disse: não se preocupem, porque nós também fizemos o mesmo. O contacto não foi nada difícil. Okay. E depois havia um choque também, naquelas cidades, as cidades são muito sossegadas. Aquela gente é muito calma, enquanto fala baixo e tal. E depois, quando desembarcamos em Espanha, o primeiro café onde fomos, ficamos atordoados com o barulho. Os espanhóis é o contrário. Do contraste, porque os espanhóis falam muito alto, são muito exuberantes e tal, e nós vínhamos daquele sossego e tal, ficamos chocados. E visitamos também Gibraltar, aliás, eu estava ligado. Está, João? Sim, estou aqui. Eu estou-me a pedir para fechar a sessão. É claro que ficaríamos aqui o tempo todo, não é? Porque começámos na Índia e no fundo já estamos a dar a volta ao mundo e realmente fazer estas viagens pela mão do CISA, da mão que desenha, do CISA. Ouviste o que ele disse? Sim, é que o CISA está a ser visto pela Costa Rica, São Paulo já vimos, o Equador, Belém do Pará, Rio de Janeiro, Índia, Itália. Belém do Pará, Equador, Itália, está a ser ouvido e visto
de todos estes sítios. Mazagão. Mazagão era a cidade que o Cisa se queria referir, não é? Deu aqui o António Chopin a indicação. Portanto, eu acho que estamos todos muito agradecidos por esta viagem imensa, por esta lição. Já é tarde na Índia, não é? Por isso, se calhar, é o momento de acabarmos, com pena. E agradecer muito, mais uma vez, realmente a imensa generosidade do Cisa. Não, sou embaixador ainda está. E boa tarde a todos, muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Pronto. Obrigado eu, senhor embaixador, amigos das Belas Artes, até qualquer dia. E passaram as duas coisas. É um bom terapeuta. A medicina está muito evoluída. Além disso, acabaram os cigarros. Já acabaram os cigarros. A viagem é uma boa terapia. Obrigado a todos. Obrigado, filho. Muito bom.